Pois é, primeiro que esse, né? Então vamos começar, irmãos. Deus abençoe. Quem que pode fazer oração por nós nessa manhã? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Sim, Jesus. Que bom poder te chamar de Pai. Sim, Jesus. Ó Senhor, muito obrigado pelos teus cuidados. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Os nossos pastores, Amém. os livros, continue nos ordenando, nos abençoando. Amém, Jesus. Cada dia o Senhor seja maior em nós e em nós. Amém, Jesus. Amém. Amém. Malaquias, livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3. A gente vai ver nesses próximos 45 minutos o capítulo 3 e o capítulo 4. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Só uma breve introdução aqui sobre o que nós vimos até agora. A gente percebeu que o livro de Malaquias, ele está em um estilo dialógico, né? Ele é composto de perguntas e respostas. E o livro sendo assim, composto de perguntas e respostas, isso diferencia dos outros profetas ou dos outros livros proféticos no Antigo Testamento. Então esse livro, ele é regido por um diálogo do profeta Malaquias com a nação de Israel, né, do profeta Malaquias com os sacerdotes, né, os sacerdotes judeus, cerca de mais ou menos 400 anos antes de Cristo, e também mais ou menos uns 100 anos depois que a nação voltou do cativeiro babilônico, como nós vimos aqui com o Filipe na semana passada. Então, esse livro ele é construído dessa forma, em forma de diálogo, e aqui, quando eles voltam do cativeiro, eles estão tentando reconstruir a cidade, reconstruir os muros da cidade, reconstruir as suas casas, reconstruir o comércio e até mesmo reconstruir o templo, que era onde era realizado o culto a Deus. Eles estavam tentando reconstruir isso, só que essa tentativa estava muito difícil, porque conforme nós vimos também na semana passada, eles voltam, mas aqui eles estão debaixo de um domínio do Império Persa. Então o povo de Deus estava sendo dominado aqui. Eles tinham uma liberdade, mas a liberdade era limitada por causa que eles estavam debaixo, né, de um governador pagão e de um império, né, que era pagão, né? Então era uma liberdade que eles tinham, mas uma liberdade de alguma forma limitada por causa da opressão que eles sofriam. Então eles estavam vivendo dessa forma aqui, e consequentemente o culto que eles apresentavam a Deus era reflexo disso. Então era um culto muito formal, era um culto mal conduzido, havia uma negligência por parte dos adoradores, havia uma maior negligência ainda por parte dos sacerdotes, dos levitas, que eram responsáveis, né, por manter o culto vivo, caminhando e funcionando conforme Deus havia determinado. Só que havia uma negligência por parte deles. O que Deus faz então? Deus envia o profeta Malaquias para falar a esse povo, né, que é o texto que você tem aberto aí comigo, que nós estamos vendo desde a semana passada, que é o último profeta, né, mandado por Deus para falar essa nação, para chamar a nação ao arrependimento, para que Deus, mesmo nesse momento difícil que eles estavam vivendo, Deus ele recebesse o culto do qual ele é digno, que não estava acontecendo aqui nesse contexto. E a gente percebe, irmãos, que do capítulo 1, ou desde o capítulo 1, a paciência de Deus nisso. Porque à medida que o profeta vai denunciando os pecados da nação, que a gente já começou a ver desde o capítulo 1, à medida que Deus vai revelando, o povo vai retrucando. À medida que Deus vai revelando, o povo vai não aceitando. O povo vai dando desculpas, e Deus vai tendo paciência e vai mostrando para o povo e respondendo a cada questionamento do povo. Então esse é o contexto. Aí o Filipe viu com vocês
o capítulo 1 e o capítulo 2 da semana passada. E a gente viu o povo questionando o amor de Deus. Na verdade, lá no capítulo 1 a gente consegue ver isso. É por causa da situação que eles estavam passando, eles questionam o amor de Deus. A gente viu também o povo não querendo enxergar que eles estavam profanando, não é verdade? E perguntando para Deus assim: onde nós desprezamos o teu nome, Senhor? Onde? Não é verdade? A gente também viu isso. E Deus mostrava, né, como isso estava acontecendo. A gente vê isso no capítulo 1 e capítulo 2. E aí, no final do capítulo 2, que é onde a gente vai entrar a partir de hoje, versículo 17, o profeta diz, capítulo 2, versículo 17: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. E ainda perguntam: em que nós o cansamos? Olha só que interessante. É o profeta falando aqui. Deus estava cansado. Deus estava enfadado. Cansado e enfadado de quê? Do questionamento deles, das palavras do povo. Deus estava cansado e enfadado do culto que eles estavam apresentando. Olha que só interessante, irmãos. Que interessante. Deus, ele é longânimo, ele é paciente, mas Deus também ele pode ficar enfadado. É como ficou aqui. Então, Deus fala: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. E ainda pergunta, o povo ainda pergunta, gente. Olha o versículo 17. Não é verdade? E aí, a continuação do versículo 17 diz aí: nisso de dizerem, porque eles perguntam, né, em que nós o cansamos? Aí o profeta responde: nisso de dizerem. Talvez na sua tradução esteja falando assim: nisso que vocês estão pensando. Porque o mais provável é que eles estavam pensando isso no coração deles. Eles estavam ali apresentando o culto a Deus, mas pensando no coração deles. E pensando o quê? O que eles estavam pensando? Por que Deus estava enfadado? Por que eles estavam cansando o Senhor? Aí o profeta continua falando no versículo 17. Olha o que estava passando no coração deles. Aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou o que eles também estavam pensando: onde está o Deus da justiça? Olha só, por isso que Deus estava enfadado. Olha o que estava subindo ao coração deles. Em outras palavras, o povo estava querendo aqui questionar, entre aspas, abre aspas, né? Será que vale a pena servir a Deus? Por quê? Aqueles que fazem o mal, como diz o versículo, passam por bons aos olhos do Senhor. Ou seja, esse povo que está fazendo mal aqui, está tudo dando certo para eles. Esse povo que está fazendo mal aqui não está tendo dificuldade. Nós estamos tendo dificuldade. Nós estamos tendo dificuldade para reconstruir a cidade porque estamos sendo escravizados. Nós estamos tendo dificuldade. A nossa cidade está dessa forma porque nós estamos sendo escravizados por esse povo. E esse povo ímpio, Senhor. Por isso que eles pensavam em seus corações: onde está o Deus da justiça? O que está acontecendo, Senhor? E se o povo de Deus estava sendo escravizado e o ímpio está sendo dominado, e o ímpio está dominando sobre nós, se é Deus que permite essas coisas, então não está tendo justiça nenhuma, Senhor. O Senhor tem visto essas coisas. Somos o teu povo. Onde está o Deus da justiça, uma vez que nós estamos sofrendo dessa forma? Então Deus estava cansado desse tipo de questionamento. Deus estava então enfadado, né? Como diz aí a tradução. É como se Deus estivesse cansado e querendo dizer assim: olha, vocês não entenderam o que é de fato servir a Deus. Vocês não entenderam o que é de fato viver se entregando a mim. Não tem a ver servir a Deus, irmãos, não tem a ver necessariamente com ter coisas boas, com ter bens. Não tem a ver necessariamente com de se livrar dos sofrimentos. Não tem a ver necessariamente. Nós sabemos, a gente vai entrar mais nisso aqui, mas nós sabemos que os cristãos eles passam dificuldade. Em muitas situações eles passam dificuldades. Podem passar. Nem sempre, mas muitas vezes. Mas parece que o povo aqui não estava entendendo muito bem isso. E esse questionamento do povo sobre a prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo é um tema que ocupa a Bíblia de fato. A gente vê Deus tratando isso, por exemplo, em Jó. Nós conhecemos a história de Jó.
No Salmo 73 também, né, é tratado esse tema. E aqui eles estavam questionando mais uma vez o amor de Deus. É como se Deus não os amasse por causa da situação que eles estavam passando. E Deus estava enfadado desse questionamento. Por quê, gente? O amor de Deus não é medido necessariamente pelas bênçãos materiais. Não é medido isso. Amém? E aí Deus então vai responder dos versos 1 a 5. Que vai mostrar pra gente que Deus vai castigar o mal, mas não como o povo gostaria que fosse. Deus vai castigar o mal, a maldade, mas o povo queria que fosse daquela forma. Queria que Deus castigasse daquela forma assim, olha, a gente não tem que sofrer aqui, eles estão prosperando aqui. Mas a resposta de Deus a gente vai ver que não foi daquela forma e não é dessa forma. Porque olha a partir do versículo 1 do capítulo 3, ele vai mostrar pra gente como que ele vai castigar de fato o mal. Versículo 1, capítulo 3. O povo está reclamando, Deus está enfadado, verdade? Com o questionamento deles. E aí Deus vai mostrar para eles como que ele vai castigar o mal. Versículo 1 do capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então Deus está mostrando como que ele vai castigar o mal, mostrando para a nação de Israel. Ele diz, eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Quem que preparou o caminho diante do Senhor? João Batista, não é verdade? Lá no Novo Testamento, ele veio para preparar o caminho. O profeta está falando como que Deus vai castigar o mal. Primeiro, ele vai enviar o mensageiro que preparará o caminho. Aí a continuação do versículo 1. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, o povo estava esperando uma ação de Deus. O povo estava esperando uma intervenção de Deus, né, naquela situação que eles estavam vivendo. O que Deus está dizendo aqui? Olha, eu vou preparar um caminho, vou mandar um profeta antes de mim, João Batista, que ele veio de fato, nós sabemos da história, que nós já vivemos essa nova aliança, mas aquele quem vocês desejam também virá. Ou seja, vai preparar o caminho João Batista, mas ele também virá, porque o texto diz aí no versículo 1, e o anjo e o mensageiro da aliança, aqui é Jesus, a quem vocês desejam, que é o próprio Deus, eis que ele vem. Então, como que o Senhor vai castigar? Vai mandar um mensageiro para abrir o caminho e depois ele mesmo vai vir. Ou seja, a resposta de Deus para o questionamento deles é, tipo assim, para que vocês saibam, eu vou ao encontro de vocês e eu vou para fazer justiça. O Deus da aliança que vocês estão questionando vai ir ao encontro de vocês, vai ir. Então aguarde, vou mandar um para preparar o caminho e eu vou também. Amém até aqui, irmãos? Mas aí tem uma pergunta no versículo 2. Ele falou que vai vir. Mas ele pergunta, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Eu vou vir, mas quem vai suportar? Quem vai suportar o dia da sua vinda? Por quê? Versículo 2 ainda. Por quê? Ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Quem vai suportar quando ele vier? Por quê? Por quê? A semelhança do fogo, né, do ourives e do sabão do lavandeiro, Deus vai fazer isso com os sacerdotes quando ele vier. Ele vai limpar, ele vai purificar. Porque olha a continuação do versículo 3. Ele diz, eu vou ir, mas será que vocês vão suportar a minha vida? Por quê? Versículo 3. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Será que vocês vão suportar a minha vinda? Por quê? A continuação do versículo 3. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Como nós vimos lá no capítulo 1, os sacerdotes, eles estavam trazendo ofertas que não eram agradáveis ao Senhor. O culto não estava sendo agradável ao Senhor. Então,
quando o próprio Senhor viesse, o que ele está dizendo aqui? Ele iria fazer justiça, mas ele iria começar fazendo justiça no próprio povo que estava reclamando. Olha só que interessante. Versículo 2: purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Em outras palavras, eu irei, vou fazer justiça. Vocês estão reclamando? Eu vou ir, mas eu vou começar no povo que se reúne para me adorar. Esse povo que se reúne para me cultuar, eu vou purificar, mas eu vou começar com vocês. Será que vocês vão suportar? Em outras palavras, por quê? Eles não estavam apresentando uma oferta agradável ao Senhor. Esse é o tema do livro do profeta Malaquias, né? Um culto que não agradava ao Senhor. Ele está falando, eu vou vir. Vocês estão reclamando aí de injustiça que vocês estão sofrendo? Ok, eu vou fazer justiça, mas eu vou começar no meio de vocês. Vocês vão suportar a minha vinda? Eu vou vir, mas quando eu vier vai acontecer isso. E no versículo 4 ele continua: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos, quando ele vier. Aí sim a oferta será agradável ao Senhor. Em outras palavras, quando Jesus vier, ele vai chamar o povo para si, que o adorará em espírito e verdade. E de fato Jesus veio e chamou esse povo, não é verdade? Jesus veio. Então isso aqui que eu estou lendo se cumpriu em Jesus. Cristo de fato veio. Cristo veio e transformou corações. Chamou para si, como eu disse agora, um povo que o adora em espírito e em verdade. Está purificando esse povo. Cristo veio e começou a purificação. A gente vai ver que a purificação completa terminará no juízo final, quando ele vier, né, e separar o joio do trigo. Mas Cristo veio e ele começou a purificar. Como? Transformando vidas, transformando corações, né, denunciando a hipocrisia dos fariseus. A gente viu isso, Jesus já começou fazendo isso. Então aqui ele estava falando que ele iria vir e fazer isso. E nós estamos aqui hoje, a gente já sabe que ele veio e começou a purificar, né? Já veio, já até pisou nessa terra aqui, habitou entre nós, não é verdade? Começou. Aqui o profeta está falando que ele iria vir para fazer isso, e de fato ele veio para purificar, né? Mas iria começar essa purificação no meio do povo que estava reunido para adorá-lo. Amém até aqui? Contexto, o povo está reclamando, então ele falou que iria vir, de fato veio purificar, mas começou a purificação no meio do povo que se reunia para cultuá-lo. E aqueles que não serão purificados, o que vai acontecer com esse povo? Aqueles que não serão purificados, Deus vai purificar, mas os que não serão purificados, versículo 5: virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então Jesus ele veio de fato, começou a purificar, limpando corações, nos santificando, e ele vai fazer isso até chegar ao juízo final. Ele vai nos purificar até chegar o último dia, que será a purificação completa. Vai acontecer a purificação completa. Enquanto isso, o Senhor está nos purificando. E enquanto isso não acontece, nesse processo, enquanto não chegar o juízo, ou seja, enquanto não chegar a purificação completa, muitas vezes o crente vai sofrer. Muitas vezes a vida do cristão vai ser desafiadora. Teremos problemas para resolver, a gente vai entristecer em muitas situações. Enquanto a purificação completa não acontecer, enquanto Deus não acabar com o mal de fato, o crente ainda vai sofrer aqui, por causa do pecado, por causa das injustiças. É isso que o Senhor está falando aqui, né? Vai chegar a purificação completa, né? Mas será no dia do juízo. Enquanto isso, eu estou santificando vocês, eu estou purificando vocês, né? Eu estou encorajando vocês. A gente pode aplicar. Eu estou fortificando vocês, né? Estou purificando pessoas, transformando corações, mas também estou santificando vocês. Vocês que já conhecem o Senhor Jesus, fortalecendo vocês, fazendo que vocês sejam cada vez mais parecidos comigo, né? O Senhor está dizendo, em outras palavras. Mas enquanto isso, vai haver sofrimento, vai haver luta, né?
vai haver desafios, né? Mas o dia da purificação completa vai chegar. A gente vai ver isso no capítulo 4. Vai chegar, né? Por que vai chegar? Aí versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Não foram destruídos. O povo estava reclamando. Não estava, gente? O povo estava reclamando, estava murmurando, estava questionando. Por que Deus não os destruiu diante de tanta reclamação, tanta desobediência? Por que Deus não os destruiu? Porque Deus não muda, e Deus já tinha feito uma aliança com esse povo. Deus não muda. Deus já havia escolhido esse povo. E Deus não muda. Se Deus não muda, por isso que Deus tolera, irmãos, muitas vezes, e tem paciência com as nossas falhas, né? Por isso que Deus muitas vezes tolera a nossa murmuração, tolera as nossas falhas. Por isso que Deus tolera muitas vezes a nossa falta de fé, tolera a nossa desobediência. Olha, nós cremos em Jesus, todos aqui cremos. Mas você já desobedeceu depois que você creu em Jesus? Sim ou não? Lógico. Já desobedecemos ao Senhor, já pecamos, já erramos, já falhamos. E por que Deus tolerou? Porque Ele tem uma aliança comigo, com você, com o povo dele. Ele não muda. Por Ele não mudar, Ele vai continuar preservando a nossa salvação. Aquele que começou a boa obra, nos salvando, Ele vai completá-la, né? E Ele vai completar quando? Na sua volta. Na sua volta. Ele não muda. Ele não muda. E aí, a partir do versículo 7, ele vai continuar falando da desobediência do povo. Aí ele diz: desde os dias dos pais de vocês, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Por quê? Ele está falando isso porque desde sempre a história de Israel é marcada por desobediência, não é verdade? Deus chama o povo, Deus levanta profetas, juízes, admoesta o povo desobedece e Deus perdoa. Não é assim muitas vezes a história de Israel? Deus chama esse povo, dá mandamentos para esse povo, quer direcionar esse povo, e o povo desobedece, tem falta de fé, não confia. E o profeta falando: vocês parecem com os pais de vocês. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Vocês parecem com os pais de vocês, mas alheia a misericórdia de Deus, mesmo parecendo. Versículo 7, ele diz: voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Olha que interessante, irmãos. Ou seja, vocês vivem muitas vezes me desobedecendo, mas se vocês se voltarem para mim, terão a mim novamente. Vivem me desobedecendo, mas olha a misericórdia de Deus, porque Ele tem uma aliança com esse povo. Voltem para mim, eu estou aqui, se arrependam, terão a mim novamente. Então, essa é a mensagem. Vocês estão errando, vocês estão questionando, vocês estão desobedecendo, mas voltem para mim, estou aqui. Só que olha o coração do povo, que interessante. Versículo 7 ainda. Mas vocês perguntam, ainda assim, como havemos de voltar? Em outras palavras, é como se o povo estivesse dizendo assim: ô Senhor, mas como assim? O Senhor está falando que a gente deve voltar, mas por que? A gente está indo para outro lugar? Onde que a gente está errando? Onde que a gente está falhando? Porque o profeta está falando. Ele diz, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês ainda perguntam, como havemos de voltar? Ou seja, insensíveis em relação à atitude que eles estavam tendo. Insensíveis em relação ao pecado que eles estavam cometendo, insensíveis em relação à desobediência deles. Eles estão perguntando assim: o Senhor, mas como havemos de voltar? Arrepender de quê, em outras palavras, Aí o Senhor vai responder novamente: arrepender de quê? Versículo 8: será que alguém pode roubar a Deus? É o Senhor falando. Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Você está vendo que o povo vai retrucando e Deus vai tendo paciência, explicando cada pecado que eles estavam cometendo, em relação à não confiança lá em Deus no capítulo 1, em relação ao questionamento sobre o amor de Deus, no capítulo 2 ali,
sobre a questão das ofertas que não estavam sendo agradáveis ao Senhor, e Deus vai mostrando por que não estão sendo agradáveis, por que vocês estão me desprezando. Aí Deus vai mostrando por causa disso, daquilo, por causa dos animais que vocês estão trazendo, vai mostrando. E aqui de novo, vocês estão me roubando, e vocês perguntam, em que te roubamos? Aí o Senhor diz, nos dízimos e nas ofertas. Estavam desobedecendo ao Senhor também dessa forma. Deveriam dar o dízimo e não estavam fazendo isso. E era lei do culto dar o dízimo e eles não estavam, mais uma vez, cumprindo essa lei. Não estavam fazendo isso. Por isso que, versículo 9, com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês e a nação toda. Então, mais uma vez, eles não estavam apresentando o culto a Deus. Mais uma vez, eles estavam desobedecendo a Deus, né? Eles não estavam dando dízimo aqui. O problema aqui, em si, nem é o dízimo, mas era, mais uma vez, a desobediência. Não estavam cumprindo aquilo que Deus havia exigido na aliança. Não estavam cumprindo, não estavam fazendo da forma que Deus havia falado que eles deveriam fazer para cultuá-lo. E o dízimo aqui fazia parte do culto a Deus no Antigo Testamento. Eles não estavam fazendo isso. Não estavam trazendo ofertas agradáveis ao Senhor, não estavam dando dízimo da maneira que deveria dar, não estavam cultuando a Deus da maneira que deveria cultuar. E aí Deus diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, dão o dízimo correto. Não dão aqui o que está sobrando, né? Não dão a sobra, tragam o dízimo correto, porque a casa de Deus precisa de mantimento. E dependia da fidelidade do povo, né? E aí, versículo 10. Ponha-me à prova nisso. Ponha-me à prova nisso. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Dão dízimo e faz prova de mim. Novamente, aqui não é o ato simplesmente de dar o dízimo, mas a forma de cultuar a Deus como ele havia determinado. Como eu disse, e no culto do Antigo Testamento, o dízimo fazia parte do culto, né? Aí vocês devem estar pensando, e hoje para nós, como que vale essa questão do dízimo, né? Então deixa eu passar aqui novamente de uma forma mais simples. Nós não encontramos especificamente um mandamento específico como tinha no Antigo Testamento, que o crente tem que dizimar, como tinha no Antigo Testamento. De forma específica, a gente não vê um mandamento dessa forma. O que nós encontramos no Novo Testamento é que todo crente tem que dar, tem que contribuir, né? Nós encontramos no Novo Testamento que todo crente ele tem que colaborar e dar para a igreja. E nós encontramos isso no Novo Testamento de forma abundante, né? Então, mesmo que não tenha uma porcentagem específica no Novo Testamento, para nós, o que vale hoje? O que a gente vê de forma abundante no Novo Testamento? A contribuição, a generosidade, né? E essa contribuição, ela tem que ser com alegria. Essa contribuição, ela deve ser regular. E essa contribuição, ela deve ser proporcional. Ou seja, tem que ser em relação ou tem que ser de acordo com aquilo que eu ganho. A gente vê isso. Esses são os princípios para nós. Devo contribuir, devo dar para a igreja, mas dar com generosidade, com alegria, né? Com constância, né? Com regularidade e também proporcionalmente. Isso nas cartas de Paulo a gente vê isso, também no livro de Atos a gente vê esses princípios, né? Então isso que vale para nós hoje. E se a gente precisar de um referencial, a gente já tem, que é o Antigo Testamento. Olha que interessante, né? Assim como eu não entendo que tem um mandamento específico para o dízimo, eu também não vejo essa abolição, né, de Jesus fazendo, né? Mas eu entendo que nós estamos numa nova aliança e que nós temos um referencial, que é o 10%. Mas para nós temos princípios hoje, que é regularidade, né, constância, né, com generosidade e também com proporcionalidade. Isso que vale para nós hoje.
Isso vale para nós hoje. Por causa de vocês, versículo 11, repreenderei o devorador. Aqui são gafanhotos, né, gente? Para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que suas videiras dos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos exércitos. Aqui então é uma promessa de Deus para eles, né? Se voltasse a cultuar a Deus como deveriam fazer, ia acontecer isso, essa bênção, né? Que inclui devolver o dízimo, que inclui apresentar os animais que deveriam ser apresentados, adorar e cultuar da maneira que deveriam cultuar. Essa é a promessa. Deus então continua questionando. Versículo 13. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. Olha só, vocês disseram palavras duras. Deus falando, olha só. Se tem palavras duras, tem palavras que não são tão duras assim, não é verdade? Isso indica para nós que Deus tem sentimentos. Olha que interessante. Deus tem sentimentos, né? Dessa forma também, entre outros, que nós fomos feitos à imagem e semelhança deles, né? Temos sentimentos. Deus tem sentimentos. Por isso que Paulo, no Novo Testamento, fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Mas Deus disse, vocês disseram palavras duras contra mim. E ainda pergunta, o que falamos contra ti? Versículo 13 ainda. Como se o povo tivesse falado assim, o que estamos fazendo, Senhor? O Senhor está dizendo que nós dissemos palavras duras, mas quais são essas palavras? Eu não estou entendendo qual que é o motivo para isso. E aí o Senhor fala, pacientemente ele explica. Versículo 14. Vocês dizem, olha as palavras duras que Deus está falando que eles estavam dizendo. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Todos os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, por que o Senhor diz que as palavras deles eram duras? Porque é isso que eles estavam falando aqui, ó. Voltando àquele pensamento, né? Uai, Senhor, parece que os soberbos é que são felizes, né? Do que adianta? É inútil servir a Deus. Do que adianta guardar os mandamentos? Porque é os ímpios que prosperam. É aqueles que estão nos escravizando, que estão livres, que estão rindo. Então é inútil servir ao Senhor. No contexto aqui, né? Os persas que estavam dominando, né? E são pagãos. Tem outros deuses. É eles que nos dominam, Senhor. O que adianta servir ao Senhor? Então, essas palavras para o Senhor estavam sendo duras, porque isso questionava o amor de Deus para com eles, né? É como se assim, o Senhor não está nos amando, Senhor, o que a gente está vivendo aqui? É inútil servir ao Senhor. Os soberbos é que são felizes. Por isso que as palavras eram duras. Olha só. Então, quando você questionar o amor de Deus, olha só, essas palavras são duras para o Senhor. Deus nos ama e ponto. Independente daquilo que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, o amor de Deus não é medido por aquilo que nós fazemos, não é verdade? Uma vez filhos dele, não é medido por aquilo, né, que nós estamos apresentando. O amor de Deus não, Deus nos ama. Tanto que entregou o Filho dele para morrer, para nos salvar. Ele nos ama, então não questione o amor de Deus pelo que você esteja passando, né? Por quê? Porque Ele nos ama e muito. Quando o povo aqui pensou nessa questão de que colocava em xeque o amor dele, ele diz, as palavras são duras. As palavras são duras. E aí, versículo 16. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. No meio dessa relação toda de desobediência, havia aqueles que temiam ao Senhor. E eles falavam uns aos outros. No meio de toda daquela desobediência, tinha aqueles que temiam e encorajavam uns aos outros. Esses, versículo 16, o Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temiam o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, Deus estava registrando o que estava saindo da boca desses justos. Ou seja, no meio daquela desobediência, tinha aqueles que eram justos. Tinha aqueles que temiam o Senhor, né? E desses, Deus estava lembrando, estava registrando cada palavra que saía da boca daqueles que estavam no meio daquela desobediência, mas servindo ao Senhor, temendo ao Senhor. E no dia do juízo aí, Deus vai se lembrar desse povo.
Deus vai abrir o livro dele e vai lembrar quem são esses. Que no meio, né, de toda aquela desobediência, aqueles que estavam obedecendo a Deus, temendo a Deus, Deus tem o nome deles escritos. E vai lembrar deles no último dia. Quem verdadeiramente são seus, pertence a Ele. E aí, versículo 17 continua afirmando isso. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como o homem poupa seu filho que o serve. Então, aí sim, vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, olha a resposta de Deus diante daquilo que eles estavam questionando. Qual é o questionamento novamente? A gente está sofrendo. A impiedade aí, né? O ímpio está prosperando, Senhor. Se o Senhor não vai fazer nada, vem logo. Aí ele vai falar. Ele falou aí, no último dia. Aí vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio. Aquele que serve e aquele que não serve. Ou seja, Deus separou o dia para dar o que é devido aos ímpios que hoje prosperam. Que prosperavam lá nessa época e hoje continuam prosperando. Se eles continuarem dessa forma sem arrependimento, o dia deles está reservado. Né? Deus preparou. E o que vai acontecer com eles? Versículo 1 do capítulo 4. Pois eis que vem o dia. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Então é isso que espera aqueles quem os israelitas estavam admirando. Muito sofrimento. É isso que espera aqueles que prosperam aqui nesse mundo, mas desprezando a Deus. No final é isso que vai acontecer com eles. Desde sempre, aqueles que desprezam a Deus estão vivendo prosperando muitas vezes, é verdade? Isso pode subir no nosso coração, né? Isso pode ser um pecado nosso, né? E falar assim, Senhor, o Senhor não está vendo isso. Quantas vezes, né, a gente não vê isso, né? Aquele que está dentro, né, da igreja, que está temendo a Deus, olhando para o mundo falando assim, Senhor, o mundo está prosperando aí, eu estou aqui passando dificuldade, né? O mundo está prosperando e eu estou aqui nessa luta. Muitas vezes, né, o crente pode até pensar assim, né? Um pecado, né? Eu queria tanto ser rico como ele aqui nessa terra. Ô Senhor, ou seja, trocar de vida com o ímpio por aquilo que ele está experimentando aqui. Olha só, pecado. Por quê? Olha o fim deles. Olha o fim deles aí. O final deles é isso. Mas o versículo 2 continua falando, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas. Isso aqui é símbolo de libertação. Vocês que estão sendo presos, de alguma forma escravizados, nesse mundo, vocês serão libertos, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Olha a linguagem, olha a figura que ele usa, né? O exemplo que ele usa. Em contrapartida, é isso que espera os que temem ao Senhor, né? Com essas palavras, então, Deus consola o seu povo. A felicidade que o crente experimenta aqui, ela é temporária, e que o ímpio também experimenta que ele é temporário. Mas, para o crente, o que espera o crente, ou o que o crente pode esperar, é uma felicidade que ele nem imagina o que seja. O crente sofre e fica feliz aqui, né? Mas o que espera o crente é uma felicidade assim, que excede entendimento. É uma paz que excede entendimento. É uma alegria que excede entendimento. Mas o que espera o ímpio, infelizmente, é isso que o texto está nos dizendo. Fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como palha, e o dia que vem os queimará. Olha só. Então, olha, né, a diferença. O ímpio vive aqui, prosperando aqui, mas no final não sobrará nada. O crente vive aqui, feliz aqui, sofre aqui, mas no final espera ele uma alegria, uma felicidade, que a gente nem consegue nem imaginar.
Dessa forma que Deus consola o seu povo. Vocês estão aqui sofrendo, passando dificuldade, mas aguarda que o dia vai chegar. Versículo 3. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinza debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, ou seja, os ímpios que escravizavam vocês, no futuro será derrotado e não sobrará nada. Quando eu falei que vocês pisarão os ímpios, não é um sinal que a gente vai fazer algo contra os ímpios no final. Não. É só um símbolo que não vai sobrar nada deles. Eles serão como nada, né? Não vai sobrar nada, né? Então, essa é muitas vezes a vida do crente, né? Dificuldade aqui, mas no final não vai sobrar nada daqueles que desprezam a Deus e desfrutam do mundo aqui. E nós, que desfrutamos aqui em um momento ou outro, mas que sofremos aqui em um momento ou outro também, né? Que a vida do crente não é só sofrimento aqui também, não, é verdade? A gente tem felicidades aqui, Deus nos dá bênçãos aqui, não tem nenhum problema nisso, a gente pode desfrutar, mas nem sempre é assim. E quando vier a dificuldade, que a gente lembre, não vai chegar o dia que a alegria vai ser eterna e completa, Mas é claro que, enquanto esse dia não chega, eu vou procurar servir a Deus aqui com excelência. Enquanto esse dia não chega, eu vou procurar fazer tudo o que eu puder aqui para de fato melhorar a minha vida, melhorar o ambiente que eu vivo, ser melhor para as pessoas. Não é porque o mundo já é do maligno, não é porque aqui, né, vai passar que eu não vou dar o meu melhor, não. Né? O que depender de mim, eu vou ajudar os necessitados, não é verdade? O que depender de mim, eu vou fazer o bem, né? O que depender de mim, eu vou procurar me parecer cada vez mais com Jesus, que essa é a vontade de Deus para nós. Aqui na terra, eu sei que nunca será perfeito. Eu sei que eu posso me esforçar demais, mas por causa do pecado ainda nunca será perfeito. Mas, ainda assim, eu vou me esforçar para construir de alguma forma um mundo melhor para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus parentes. Vou tentar, amém, irmãos? Mas na consciência que nunca será perfeito. A minha esperança é o juízo final. A minha esperança final é o novo céu e a nova terra, né? Então eu sei que eu devo me esforçar aqui. Eu sei que eu não devo ser negligente. Eu sei que, meu mundo não é aqui, então eu vou cruzar os braços e não vou fazer. Não. Você tem que ser ativo, até porque você tem que ser sal, você tem que ser luz, né? Então persevere, batalhe. Então, versículo 4, lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe escrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Ou seja, enquanto vocês estiverem aqui, lembrem da minha palavra, guardem a minha palavra, continuem guardando a palavra do Senhor. Enquanto vocês estiverem aqui, em meio a essa toda dificuldade e todo o sofrimento, continue guardando a minha palavra, porque o dia final vai chegar, né? E versículo 5: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, novamente, né? Ele está falando que ele vai acabar com toda a maldade, né? Com todo o mal no último dia, né? E ele novamente está falando, antes ele vai enviar o profeta Elias, que a gente está sabendo que aqui novamente ele está falando de João Batista. Por quê? Nos evangelhos, por exemplo, em Mateus capítulo 11, versículo 11, Jesus diz: em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Então assim, quando no Antigo Testamento, aqui por exemplo, o livro de Malaquias, se refere ao profeta Elias, está falando aqui de João Batista, né? Ele é um tipo, né? Como se fosse um modelo profético aqui, né? De Elias, é João Batista. Em Lucas capítulo 1, versículo 17, Jesus diz: e ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. O dia final vai chegar, mas eu vou enviar João Batista, esse que preparará o caminho.
E aí sim, ele vai aniquilar todo o mal, né? Então, o juízo final ainda não chegou. Mas João Batista veio antes, preparou o caminho. Cristo veio, inaugurou os últimos dias e nós estamos esperando o último dia, que é o juízo final. Entendem isso, irmãos? Eu entendo que nós estamos nos últimos dias, desde quando Jesus veio. Nós estamos nos últimos dias, mas vai chegar o último dia, que é o juízo final, né? Vai chegar o último dia, que é o juízo final, né? E versículo 6 continua falando: Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Aqui é aquele que vai abrir o caminho, né? Para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Olha só. Então, assim termina, né, o último livro aqui do Antigo Testamento, né? É Deus advertindo o povo sobre o culto que eles estavam apresentando a ele, né? Jesus disse: olha, vocês não estão me cultuando da forma que deveriam cultuar. E eles perguntando por quê, Senhor, e Deus explicando desde o capítulo 1, falando onde eles estavam errando, chamando ao arrependimento: voltem para mim, né? Para que eu não venha castigar a terra com maldição. Termina aqui o livro. E eu vi um teólogo falando algo interessante. Ele diz que a última palavra aí do último livro do Antigo Testamento é maldição. É verdade? Maldição. Não é isso? Castiga a terra com maldição. Mas o último capítulo de Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, o texto diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Olha que interessante. O último livro do Antigo Testamento termina com a palavra maldição. Mas em Apocalipse capítulo 2, capítulo 22, né, o texto diz que nunca mais haverá qualquer maldição. E qual que é a diferença disso? Aí o teólogo disse: a diferença é que Jesus na cruz do Calvário se fez maldição por nós. Por isso que nunca mais haverá qualquer maldição para o povo de Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, né? Então Deus se satisfez, né, no seu Filho naquela cruz, matando o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que nunca mais houvesse maldição para nós. Olha só, é isso que ele fez por nós. E o profeta aqui está falando isso desde lá atrás, né, apontando para Jesus, apontando que vai vir o último dia, apontando que vai vir alguém preparando o caminho. Vocês estão reclamando, né, de tudo isso que está acontecendo no mundo aí, vocês estão sofrendo, mas calma, eu virei. Mas não se esqueça, eu virei, vou começar a purificar dentro ali daqueles que louvam a mim, mas eu vou ir purificando até chegar o último dia, que para o ímpio não sobrará nada, mas para vocês desfrutarão de uma verdadeira libertação. E assim que Deus encoraja o seu povo, e assim que Deus continua nos encorajando hoje. A gente também hoje passa por situações difíceis, desafiadoras, sofrimentos, mas Ele também nos encoraja dessa forma, falando: olha, aqui não é o fim, né? Vocês desfrutam de felicidade aqui, mas a felicidade eterna, verdadeira, que vai exceder qualquer tipo de entendimento, é na eternidade que está aguardando vocês. Então tenham esperança. Isso o Senhor estava falando, né? Para a nação de Israel, também serve para nós hoje. Tenham esperança, que o último dia está chegando. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Vocês têm alguma... Terminei no horário, né, Vitor? Vocês têm algum... liberar aqui para o Thiago ensaiar. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe, né, que o Senhor possa continuar nos guiando em nome de Jesus. Amém? Amém.